E, bom, acho que começou. Gente, então vamos iniciar mais esse colóquio do IF, né, da UFRJ. Esse colóquio eu tenho o prazer aqui de apresentar a professora Andréia, né, que depois eu vou comentar como é que eu a conheci, mas primeiro eu vou apresentá-la. Ela é a atual diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Ela é professora do Departamento de Urbanismo e Meio Ambiente e faz parte do programa de pós-graduação em arquitetura da faculdade. Ela é cientista do nosso estado e eu não vou listar aqui, né, mas já teve vários cargos importantes dentro da universidade. E um deles, que é como eu a conheci, foi como conselheira do SEG, que eu tive a oportunidade, né, acho que de 2017 a 2020, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela e conhecer, né, acho que é um dos poucos lugares que a gente consegue conhecer professores de outras unidades, e fiquei impressionado com a habilidade dela de ser didática, sempre se ponderar as questões que a gente tinha que discutir, que eram bem, assim, para quem conhece os conselhos, são questões, né, bem assim difíceis de trabalhar dentro entre os professores, técnicos e estudantes. E foi um nome que eu pensei assim para convidar, até porque a gente comentou, ela faz um trabalho que envolve acústica, então tem um lado dentro da física, e eu tenho certeza que vai ser um colóquio muito bom, muito didático e rico aqui para o nosso instituto. Então, por isso que eu fiz esse convite, né? Então, eu vou passar a palavra para a professora Andréia. Andréia, obrigado por aceitar o convite. Obrigada a você, Murilo. É um prazer, né, quando a gente é lembrado em umas situações extremas como o SEG, né, incotáveis, mas eu tenho o SEG com muito carinho. Acho que a gente aprende muito da universidade lá dentro, muito. E foi uma oportunidade que eu achei assim realmente incrível. E quando você me convidou, eu disse, não, tem que encaixar. Por mais enlouquecida que possa ser a vida, tem que encaixar. Esse trabalho na verdade, não é um trabalho que eu vou apresentar para vocês, é quase que Quando eu estava montando a apresentação, tem tanta coisa e as coisas acabam tão fragmentadas e pouco documentadas por vezes, né, que a gente vê assim que falta tempo, né? E é um trabalho que começa há muitos anos, né? Eu vou apresentar aqui, compartilhar minha tela, já deixando muito claro, eu sou muito informal, tá, gente? Então, assim, não sou uma pessoa de formalidades, então, por vezes, se quiser interromper e perguntar, para mim não tem... Deixa eu me achar aqui, cadê a apresentação? Verifica se você tem a... sim, Acho que perfeito. já foi. Eu sempre namorei a física, né? Cheguei a fazer um vestibular para física, mas a arquitetura me capturou totalmente, né? Isso lá em 1980 e, enfim. E eu sou completamente convicta da arquitetura e eu me digo mais urbanista do que arquiteta. Eu nunca tive uma atuação muito grande em projetos de edificações. A minha vida profissional sempre foi cidade, planos urbanos e projetos urbanos, né? Eu trouxe isso aqui até para me posicionar, né, para vocês. Então, assim, em 85 eu acabei a arquitetura. Naquela época, eu sou totalmente UFRJ, graduação, especialização, mestrado, doutorado, né? Então, estou precisando fazer um pós-doc assim para dar uma fora o UFRJ, né? Mas convicta total. Eu acabei a arquitetura em 85. Naquela época nós não éramos arquitetos e urbanistas, nós saíamos formados apenas arquitetos,
E existia um curso de especialização, ainda criado por Lúcio Costa, que era o urbanismo. E aí eu emendei direto nesse curso, que eu já era fascinada pelas questões urbanas. E aí, quando abriu o mestrado, eu não entrei logo na primeira turma, mas entrei na segunda turma. Foi o primeiro mestrado em arquitetura, o PROARC. E aí eu entrei nesse mestrado, e aí é que eu fiz, na verdade, esse mestrado, na época, só tinha 2 linhas, era conforto ambiental e racionalização da construção. E eu fui para a área de conforto ambiental e trabalhar com acústica, né? Não me perguntem por quê, simplesmente fui, né? E adorei, e meu orientador, na verdade, era um mestrado muito novo, e a gente tinha muitas participações de professores da COP e da França. Então, foi o professor Júlio Islamo, que já aposentou, né, lá da engenharia, e eu desenvolvi um sistema, um Visual Basic, que é totalmente nada glamuroso, né? Quer dizer, o Visual Basic até já era glamuroso, mas nada glamuroso que eu digo perto do que eu faço hoje em dia. Então, um sistema em que eu colocava os dados da legislação, de níveis de pressão sonora por área do Rio de Janeiro, e aí eu fazia uma simulação, era como se fosse cada ambiente de uma edificação, né, uma caixa, então eu analisava as transmissões desse meio externo para o meio interno e entre os compartimentos adjacentes, né? Então, trabalhava basicamente com transmissão e absorção sonora do sistema. Depois eu incrementei, coloquei até custo dos materiais para ver o impacto, se eu trocasse uma partição para uma outra composição de materiais, o que seria esse impacto no custo, enfim. Mas parei por aí, e aí eu criei meu escritório em 93, e aí eu fui para a vida profissional e fiz alguns projetos e consultorias em urbanismo, que foram alguns desses aí que eu listei, né? E em 2006, então, eu entrei na primeira turma do doutorado, que não era o PROARC, era o ProURB, que vem em substituição àquele curso de especialização que eu havia feito em urbanismo, e aí eu desenvolvi uma tese que aí, na verdade, é o que dá essa minha pesquisa atual, dá continuidade a essa tese, que eu fiz, o título é Paisagens Sonoras e Identidades Urbanas, os sonhos nas crônicas cariocas e as transformações do bairro de Copacabana, de 1905, quando o meu recorte temporal é de 1905, quando é a abertura do túnel novo, e 68, quando começa o aterro, né? E aí a gente tem uma mudança dessa paisagem da orla de Copacabana, paisagem sonora, né? Radical, paisagem urbana, radical, enfim. E em 2009 só, então, é que eu fui entrar, fiz concurso para entrar como docente da UFRJ. Então, eu brinco que eu entrei já velha, né? Então, eu tenho muito dessa questão profissional que ainda está muito impregnada em mim, enfim, não acadêmica. Essa pesquisa, então, sempre eu vou trazer a questão, por mais que eu diga glamurosa, e eu trabalho com literatura, e eu trabalho com crônica, mas não me interessam aqueles sonhos que eu não possa entendê-los num espaço físico conformado da cidade e todas as questões que envolvem essa morfologia e essas funções urbanas. Então, o meu som, por mais que ele possa, né, ser o som da percepção cultural das pessoas e dessa produção cultural, ele está sempre num determinado espaço, né? É a minha preocupação sempre. Então, eu trabalho muito com cartografia, né? Para espacializar e localizar esses sonhos. Desculpa aí, não é só das crônicas Machado de Assis, esse objeto aí, com aquelas coisas meio apressadas de copiação. São as paisagens sonoras, tá? E o objetivo, sim, são esses, né? Eu tenho um trabalho dedicado à questão de um grande banco sonoro, né, que eu estou construindo, com o objetivo de ter essa construção de uma possível paisagem sonora da cidade do Rio de Janeiro.
E esse banco sonoro ele vem de muitas pesquisas, né, que se desenvolvem em paralelo. E essa questão da memória está relacionada também ao trabalho que eu desenvolvo no mestrado profissional em projeto patrimônio, né? Então, essa questão do som, não como patrimônio, porque eu acho que para a gente elencar um som como patrimônio, elencar um patrimônio, né, definir o que é um patrimônio, é uma questão que, para mim, demanda um processo participativo muito intenso. A gente tem patrimônios sonoros no país, e na cidade do Rio de Janeiro também, o primeiro patrimônio sonoro reconhecido, né, tombado com um patrimônio sonoro no país, é a comunicação dos sinos das cidades mineiras coloniais. Então, há toda uma linguagem daqueles sinos, né, que foi tombada, reconhecida. E no Rio de Janeiro, o primeiro patrimônio reconhecido foi a missa cantada do Mosteiro de São Bento, quer dizer, o canto beneditino ali. Mas é o que eu digo, eu acho que é muito difícil você definir um patrimônio, então, para mim, é um banco sonoro, né? Se alguém algum dia disser, isso é um marco sonoro, é um patrimônio sonoro, não sei. Não tenho essa preocupação, não nesse momento. É como assim, se cair um meteoro na Terra, eu imagino que esse banco possa ser guardado, né, naqueles filmes do futuro, um bunker lá, né? Então é como se tivesse um grande acervo sonoro de tudo que se escuta na cidade do Rio de Janeiro, desde do tráfego veicular, a passarinho, enfim. E isso eu venho tentando sistematizar, então não só tem as gravações, mas sempre que a gente grava, a gente mede. Então, a gente vai para a rua com gravadores e com sonômetros. Isso a gente guarda em planilhas, né? A gente tenta documentar, vou mostrar algumas delas aqui. E agora eu estou entrando numa questão, justamente porque eu acho muito importante, a questão perceptiva dessa paisagem sonora, né? Como as pessoas se identificam, o que elas elecam, né? Sim, se eu tiver que escolher um som para gravar, qual é esse som que eu vou gravar, o que ele representa para mim? Então, é essa questão mais da participação que eu estou entrando mais nisso nesse momento, tá? Então, eu posso dividir a minha pesquisa em 3 grandes linhas, né? Essa linha da memória sonora, que vem da literatura, vem das crônicas cariocas, usando esses escritores como testemunhas auditivas, porque a gente não vai ter um som gravado da época de Machado de Assis, mas ele tem descrições sonoras riquíssimas, né? Falando dos sons da cidade da época dele, de 1860, e a esses fragmentos sonoros da literatura a gente tenta sempre associar o contexto urbano da época, entender o que estava acontecendo na cidade naquela época, tentar identificar sons. Às vezes a gente não vamos ter sons urbanos, mas eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando desses sons, e sempre com imagens, fotos. Uma outra grande parte é o que eu chamo de lugares sonoros. O que são esses lugares sonoros? São os lugares que a gente sai e desenvolve passeios sonoros, que são gravações que podem ser paradas em um determinado ponto, ou um percurso gravado, que chamam de sound walks, né? Que é uma técnica que não fui eu que inventei em absoluto. E o que motivam essas gravações são pesquisas paralelas, né? Então, já fiz uma pesquisa de praças cariocas, um temático da FAPERJ, dissertações que oriento, teses que oriento, enfim. Também documentado, gravado, medido, fotografado, e essa participativa que eu estou chamando de territórios sonoros, porque são aqueles lugares coletivamente reconhecidos, identificados
né, como espaços de uma representação coletiva, então um território. Mostrar o que começa com a minha tese, que é essa questão do mapa sonoro literário, que eu chamo, né, essa memória sonora literária. Murilo vai ver que também o SEG me trouxe essa parceira. Eu buscava muito uma parceria com a Letras e nunca tinha conseguido, até que Fernanda foi conselheira no SEG também, nesse período, e nós acabamos muito amigas, e hoje Fernanda faz parte do meu grupo de pesquisa, temos orientações conjuntas, então foi mais uma amizade trazida do SEG, né, que foi incrível. Isso daqui é um exemplo de um fragmento de Machado de Assis, né? Então eu tive muitos. Essa pesquisa cresceu muito com os estudantes bolsistas do ensino médio. Então, eu tive estudantes do Pedro II, do CAP, da UFRJ, e eu brinco que esses jovens eram os meus leitores. Então, teve Maria Luísa, por exemplo, todas as crônicas de Machado de Assis, ela ficou comigo, ela renovou, então ficou muito tempo comigo. Então, na leitura da crônica, a gente separa o que é o fragmento sonoro, uma descrição sonora, isso tudo é documentado, e aí a gente tenta espacializar quando dá, né? Quando há uma referência clara de onde é aquela crônica, de onde é aquele relato do escritor, e a gente faz uma primeira localização no mapa histórico, né? Então, no mapa da época, para entender melhor onde está esse som, e depois, num segundo momento, a gente então passa isso para um mapa que a gente está... não é interativo, mas, enfim, é um mapa... é interativo, não é participativo, né? Então, a gente coloca isso no Google Maps e a gente clica numa estrelinha, na bolinha, enfim. Esse mapa vem variando muito, cada bolsista resolve fazer uma novidade. A última foi que o mapa não está funcionando muito bem, mas... e aí você tem qual é esse fragmento, de que época é e a localização. Quando eu falei que a gente associa com imagens... Então, esse daqui, desculpa, esse aqui eu nem cheguei a falar, é o mapa... são todos os fragmentos sonoros coletados das crônicas Machado de Assis. Se dá um zoom out, vai aparecer mais estrelinhas, mas é o que coube aqui para ficar um pouco mais nítido, tá? Esse aqui é um outro exemplo também das crônicas. Isso aqui já é Álvaro Moreira. Então, ele fala em uma crônica que se chama Pregões. Ele fala sobre os pregoeiros das ruas do Rio de Janeiro. Essa imagem não é contemporânea à crônica, né? Isso aqui são uma série de Marco Ferrez, de 1900, e a crônica do Álvaro Moreira, de 23. E aí o que eu falo de som... Pregões do Rio de Janeiro. Vocês estão ouvindo? Os guerreiros das tavas sagradas, os portugueses descobridores, Estamos. os trazidos da África e muitos outros turistas fizeram uma raça nesta terra do sol, das montanhas, do mar. A nossa raça do Brasil. Ela anda nas mulheres bonitas, pretas, estava longe. As patroas e as empregadas, havia empregadas, compravam sem nenhuma ideia de fita, sem nenhum pensamento de feio. Soldado! Entendiu? Manteiga fresca de Petrópolis. Passou, disparador. E... Isso é uma gravação que eu consegui adquirir no Museu da Imagem do Som, de 1946. Quem faz essa gravação, essa interpretação, é o próprio Álvaro Moreira.
ele tinha uma relação muito forte com teatro e representação, porque a esposa dele, Eugênia Moreira, que é essa imagem aqui, né, mais esse personagem aí na tela, ela era jornalista e atriz, então ele tinha essa relação muito forte com o teatro, ele foi diretor de atuações dela, enfim. Então ele faz essa gravação reinterpretando e lembrando os sons da memória, né, que ele tinha na memória desses pregoeiros na cidade. Isso daqui eu tenho uma estrutura, né, que a gente tenta organizar por conta dos objetos sonoros, que a gente chama de objetos sonoros. Na verdade, quem cria esse termo é Murray Schafer, um músico, e eu reinterpreto. Então, quais são as fontes sonoras que eu posso agrupar de uma mesma natureza, mais ou menos, né? E a gente vai analisando isso em função dos cronistas, em como eles vão se dedicando nas suas descrições a um tipo de som em relação ao outro, né? Então a gente tenta entender isso um pouco e também entender um pouco com a própria transformação da paisagem da cidade, né? A outra parte é aquela que eu falei dos lugares sonoros, então são lugares gravados pelos bolsistas de iniciação científica, mestrandos, doutorandos, enfim. Esse mapa aqui em cima são as estrelinhas, né, de Machado de Assis. Então, a gente imagina como seria fazer um percurso hoje na cidade, catando essas estrelinhas de Machado de Assis e verificando como é que os sons se alteraram, né, obviamente, quais são os sons hoje dessa cidade, né? Mas a gente idealiza esse percurso e a gente vai para campo, e aí há uma certa... alguns sonhos nos chamam e a gente faz um pouco uma deriva, né? Então, o percurso original nem sempre ele é cumprido e ele se transforma por conta de outros sonhos, né? Que quem está em campo é atraído e sai atrás dele para gravar, né? O critério de atração geralmente a estranheza ou o reconhecimento, enfim. Os bolsistas vão para campo, às vezes eu estou com eles, mas normalmente não estão, sempre vão em dupla, né? Nunca menos de dois, por conta de segurança, dos equipamentos, da dificuldade de manusear 2 equipamentos, mais prancheta para anotar, mais tirar foto, enfim, é uma parafernália, né? Então, isso também a gente coloca no Google Earth, né? O Google Earth é fácil acesso. Eu tentei botar no ArcGIS e era uma complicação, muito complexo para o que eu precisava. Então, sabe, matar mosquito com um míssil. Então, o Google Earth ele atende, a gente clica e aparece, fica tudo documentado. A gente consegue botar imagem, não consigo botar som, mas consigo botar o link do arquivo sonoro, então ele atende perfeitamente. Essas são as planilhas que eu estava falando. Sempre há uma planilha que a gente fala da paisagem urbana e sempre há a planilha da própria paisagem sonora, né, específica. Então, da paisagem urbana, a gente não trabalha com vídeo, a gente trabalha com som e imagem. Falei, vão com a câmera, né, para fotografar. Agora esses celulares superpotência, a foto é incrível, então nem vai mais com a câmera, vai o próprio celular, né? Porque a gente, todo grupo que pesquisa mundialmente paisagem sonora acha que é mais consciente a captura do som se você só estiver gravando, se você não estiver filmando, porque quando você está filmando, você é capturado por uma questão visual muito forte e você desvia a atenção daquela escuta, né? Então, são fotos, a gente
coloca na planilha os dados, né? Data início da gravação, qual é o ponto da gravação, enfim, para localizar a gravação, mas outras informações, como é esse espaço livre público, né? Urbano, o que tem de mobiliário urbano, porque isso pode estimular ou não apropriações e promover representações sonoras. Também a questão da pavimentação, para entender como é esse ambiente, né, o comportamento do som nesse ambiente, e o corte, né, para entender também como é esse cânion ou esse campo aberto, para entender um pouco esse som, tá? O efeito sonoro desse som produzido. Aí a gente tem a medição, né, e a gravação, e aqui Cena Candelária, tá nesse percurso que eu estava mostrando. Desculpa, eu acho que não saiu o som direito. Não saiu? Peraí. Eu acho que não. Eu não sei se você quer mostrar um ruído ou... Tá ouvindo? Não. Não tá bom, não. Engraçado. O outro estava perfeito. Tem que saber... porque no início tem um ruído e depois ele fica indo e voltando. Acho que deve ter... Ele aumenta e diminui. Ele aumenta e diminui. Não sei o que houve. Bom, depois eu posso tocar ele diretamente do arquivo, gente. Esse é um outro exemplo, uma pesquisa, o som das praças cariocas, que a gente foi tentar entender, que é um trabalho junto com a professora Virgínia Vasconcelos, que ela faz uma pesquisa sobre arborização urbana há muitos anos, e ela trabalha, ela é do PROARC, mas ela dá aula na EBA, em composição paisagística, então ela trabalha com as praças, especificamente, e aí eu disse, bom, vamos gravar as praças que você trabalha. Mas são inúmeras praças, então a gente tentou fazer um recorte por área de planejamento da cidade do Rio de Janeiro, né? Então a gente gravou uma praça de cada área de planejamento, entendendo o contexto morfológico, né, e funcional dessas praças. Então, a praça, qual é a área de planejamento, a dimensão dessa praça, a morfologia ao redor da praça e o uso, as funções da praça, as mesmas planilhas. Essas planilhas elas são sempre as mesmas, padronizadas. E as representações, eu sempre deixo abertura, né? Estou na arquitetura e urbanismo, né? Então os bolsistas, cada qual quer inventar a sua representação, isso é riquíssimo, né? Então eles inventam, né? As representações e implanta em corte. Espero que esse som toque, é na Praça da Harmonia, na Portuária. Está ouvindo? Esse deu para ouvir? Muito pouco. O João até comentou... desculpa, João, você ia falar agora. Eu talvez tenha que compartilhar o som do computador com vocês, e eu não fiz isso. Isso, É isso, espera aí. Eu vou parar de compartilhar, porque acho que eu tenho que... Peraí, que eu tenho que achar nas bolotinhas do mais, né? Onde é que é isso, gente? Ajuda aí, João. Na hora que você... conseguiu? Na hora que você compartilha... Ok, foi. Isso aí. Agora deixa eu... peraí, está pedindo uma senha.
E agora, será que é essa senha? É a senha do seu computador mesmo, que você está Senha do meu computador, né? você tá Deixa eu dizendo que permite que ele acesse o som. Então, vamos lá. Deixa eu ver se agora vocês escutam. E, gente, agora eu que não estou escutando nada. Nem a gente. Estava dizendo que era preciso reiniciar o Zoom. Tecnologias. Estava dizendo que depois de autorizar, precisava reiniciar o aplicativo. Ah, ele está carregando, que agora ele está buscando no meu arquivo. Estranho. Tenta fechar e abrir o PowerPoint, talvez, porque foi isso que eu não sei se foi isso que o Miguel quis dizer. E, gente, só para informar que o YouTube tá funcionando, tá ao vivo lá no YouTube. Se vocês quiserem avisar as pessoas que estavam esperando. Tá abrindo ainda, Andréia? Ou... Aí agora não abre mais o PowerPoint? Não, agora não toca nada. Ah, tá. Mas você não está tocar compartilhando ainda. É. Foi. Escutaram agora? Perfeitamente. Oba! Então vamos embora. Então acho que agora foi. Então, esse foi na Praça da Harmonia, o som do BRT. O outro que eu tinha tocado, que vocês não escutaram, foi esse da Candelária. Então, essa gravação, não sei se deu para vocês escutarem, o sino da Candelária é muito ao fundo, né? E o tráfego, né? O som do tráfego. Esse foi uma outra pesquisa, uma pesquisa muito grande, que a gente fez foi um edital FAPERJ-FAPESP, que era de mudanças climáticas, e foi em parceria com a PUC Campinas, com a pós da PUC Campinas. Quem estava, enfim, aqui no Rio, quem estava coordenando, a professora Vera Tangari, eu e a professora Rita Montezuma, que é geógrafa da UF, e em São Paulo, a professora Laura Bueno, Cláudio Pesuto e Jonathan Magalhães. E quem participou especificamente desse pedaço meu da pesquisa, né? Participei da pesquisa toda, mas eu tinha uma pesquisa paralela, que era de paisagem sonora, novamente a professora Virginia Vasconcelos e a professora Maria Lígia Niemeyer.
E o que era a pesquisa? A pesquisa foi com base no Peu das Vargens, não sei se vocês conhecem, uma legislação que muda completamente a forma de ocupação do território de Vargem Grande, né, verticalizando, densificando, o que isso poderia impactar no microclima, né, e o que isso poderia impactar na paisagem sonora. Né? Então, obviamente, certos sons a gente imagina que deixariam de existir, né, pela própria nova legislação que é inserida, outros seriam mascarados, né, e outros até poderiam permanecer. Então, isso aqui é como o Peu das Vargens, né, define, com essa nova legislação, como é que seria o nível de pressão sonora diurno e noturno, né, para a área. Novamente, as planilhas. Né? Então, o percurso, para vocês terem uma ideia, essa linha toda foi... não sei quantos quilômetros tem isso, gente, é muito chão. A gente foi gravando, não continuamente, óbvio que não, né? Mas nesses pontos, né? Então, nesses pontos a gente fez gravações e alguns a gente fazia passeios também, né? Então, essa daqui é o trecho que a gente chamou de Alto Sacarrão. O Sacarrão é um rio que tem ali, né? Então a gente foi dividindo a paisagem, né? Na verdade eram 4 grandes unidades de paisagem da pesquisa que a gente tentava entender. Então a paisagem, que nem aparece, a paisagem florestal, que quem trabalhou isso foi a professora Rita Montezuma, né? Da geografia. Depois essa paisagem que a gente chamou aqui da área do Sacarrão, né, que você ainda tem grandes glebas não ocupadas, e, enfim. Depois, essa paisagem entre o Rio Morto, entre as Estradas de Bandeirantes do Rio Morto, que é uma área que tem uma ocupação de condomínios Barra da Tijuca, né, apesar daqui ser Recreio de Bandeirantes, mas traz esse modelo, e depois a parte do recreio mesmo, já consolidada. Né? Então, eram essas 4 paisagens. Que eu fui tentar entender isso em termos de som. Né? Então, tem a do Alto Sacarrão, que a gente chama, que é quase junto lá na floresta. Algumas representações, novamente, criadas pelos bolsistas, né? Geralmente tem bolsista da FAPERJ, não tanto da UFRJ, já tive, mas muito da FAPERJ, inclusive de apoio técnico, né, o TCT. Isso daqui a gente pega a imagem, né, e tenta colocar nessa estruturação sonora. Então, assim, a medição, o que a gente considera, o som que a gente considera que se destaca, eu não chamaria de um marco sonoro, mas, enfim, é o que estaria mais próximo desse som mais patrimonial, totalmente específico daquele lugar. Né? Os objetos sonoros, né, que mais se apresentam e se destacam, e o que a gente chama de sinal sonoro, né, que é aquele som pontual que traz uma comunicação que a gente chama não verbal. Né? Então, pode ser uma buzina, pode ser um grito, enfim, durante as gravações. A gente sempre grava e mede o mesmo tempo, né? No mínimo 3 minutos. Então, eu estou trazendo aqui só pinceladas dessas gravações, que é impossível, né? São enormes. Não é estática, isso é o Rio Sacarrão. Bem lá a montante, né? Nesse Alto Sacarrão, na estrada de Sacarrão. Outras representações, né, que também desenvolvemos, mas tentando ver quando é um percurso sonoro, em corte, né, e as imagens também. Isso já é na estrada Alceu de Carvalho, então já naquele trecho entre a Estrada dos Bandeirantes e Américas.
esse último som era essa bicicleta, né? Então a gente sempre pega a imagem quando você está no meio da gravação, né? Tá lá, startou lá a gravação, 3 minutos. Sempre que entra um som que se diferencia, né? A gente tira uma foto, né? Daquela fonte sonora, né? Às vezes não dá, né? Porque se escuta, mas não se vê, né? Mas sempre que dá, sim. E isso aqui foi a participação da professora Maria Lígia Niemeyer, que ela trabalha com mapa de ruído no Soundplan, né? Eu, enfim, já trabalhei com mapa de ruído, mas não me encanta porque eu acho incrível, mas não me encanta caminhar nesse sentido, porque eles começam a definir os níveis de permissividade, né? Os níveis máximos de pressão sonora. E a gente sabe que isso, né, a lei está aí meio para ser descumprida. Então, é bom para a gente entender o que se tem, mas eu acredito muito mais numa questão de uma educação ambiental e de conscientização dessa produção sonora do que simplesmente uma legislação. Não que ela não seja necessária, mas eu acho que ela tem que vir acompanhada. Então, como já tem muitos expert em mapas de ruído, eu prefiro me associar do que me lançar mais nessa aventura. Isso daqui é justamente esse trecho do Alto Sacarrão. Ela não fez um mapa de ruído de toda a área, né? Ela fez só esse recorte. Isso daqui foi o trabalho de um outro colaborador da pesquisa, o arquiteto. Na verdade, ele usa isso na tese de doutorado dele, Rogério Cardeman. Então, ele pega enfim, e ele trabalha com essa questão de legislação urbana, né? E tem escritório de arquitetura, faz muito estudo de habibilidade. Ele simula com a legislação nova do Peu das Vargens, como seria essa nova ocupação. E aí, Maria Lígia, a gente faz um cálculo, então, de potencial de habitação, potencial de tráfego veicular, e ela, então, simula esse cenário futuro. Tá? Então, isso daqui é como se fosse um corte na estrada de Sacarrão, hoje, e nesse cenário projetado pelo Rogério. E aí a gente vem em cima com essa representação, ou seja, do que a gente escuta hoje, né? E o que poderia ser mascarado nesse cenário futuro. Então, se a gente pega aqui o nível de produção sonora aqui enfim, essa faixa aqui, né, que a gente está falando de 65, né, um som gravado de 68 provavelmente não estaria sendo mais escutado, né? Essa gravação é na estrada de Sacarrão, quase esquina com a Bandeirantes, então a gente consegue escutar todo o tráfego veicular que vem da estrada dos Bandeirantes. E Sacarrão ainda é uma área, apesar do Rio de Janeiro não ter mais nenhuma área, nenhuma zona rural, não, o plano e a legislação do Rio de Janeiro não reconhece mais nenhuma zona rural no Rio de Janeiro. A gente verifica em Vargem Grande que ainda há uma atividade rural, né? E, enfim, e é isso aí, cavalo andando como meio de transporte. Nesse caminho de ações participativas, né? E coletando coisas que não sejam, sonhos que não sejam promovidos de ir a campo pela própria pesquisa ou de dissertações e de doutorados. Isso, na verdade, começa quando eu fui convidada pela PR2 para um stand na Conhecendo a UFRJ, e foi uma experiência incrível, né? E essa foto aqui também, para mim, é muito especial, porque essas duas meninas, que eram iniciação científica, hoje são minhas mestrandas, né?
Então, tenho, assim, guardo com muito carinho esse momento, porque foi a primeira vez que a gente entendeu o quanto era, assim, vital essa participação. Então, a gente levou, como era para o ensino médio, e eu já tinha as bolsistas de ensino médio na época, elas me ajudaram a construir esse stand, né? Então, essa, não, mas tem que ter, assim, como se fossem brincadeiras. Então, a gente montou um stand com atividades participativas, e aí depois quem participasse, a gente ia sortear um livro, depois a gente acabou sorteando 3 livros, enfim, sobre paisagem sonora. Depois dos eventos que eu organizei em parceria com a Fiocruz, com o pessoal da área de saúde da Fiocruz, né, com a Marta, esqueci até de botar o nome de Marta antes, que trabalham com essa questão da saúde, né, então da questão da poluição sonora. E aí, pandemia, né? Então, bolsistas em casa, o que fazer na pandemia, e aí as bolsistas, mestrando, aí elas já eram mestrandas, né? Na verdade, a Aline não, a Aline estava como minha apoio técnico FAPERJ, mas a Vitória já era mestranda, e a Monique, iniciação científica, enfim, as 3 inventaram que isso podia ser pelas redes sociais, né? E como poderia ser pelas redes sociais, ter a participação, e aí a gente, enfim, de maneira muito simplória, porque foram elas que divulgaram, né? Então não atingiu um mega público, né? Mas ainda conseguimos 62 participações, algo assim. O que você escuta da sua janela, né? Então, e por que você está gravando esse som, e o que esse som provoca em você, qual a percepção desse som, né? E se quisesse, podia realmente localizar onde era o som e se identificar ou não. E a gente recebeu, porque era a rede delas, então a gente recebeu o som da rede do grupo de pesquisa, né, do projeto e representação do ambiente, e da rede delas, né? Então a gente recebeu sons de muitos lugares, né? Até então, amigos que estavam em Roma mandaram, né? Doutorando em Erechim mandou, enfim, veio de tudo que foi lado. E a primeira experiência, a gente lançou um piloto, né, dessa enquete, o formulário, que é no Google Form, de fazer o upload da imagem e de uma gravação. E, cara, foi um fracasso, porque as pessoas acabavam mandando vídeo, né? Ninguém gravava o som, até porque, assim, todo mundo rapidamente pelo celular e filma, né? Ou fotografa, mas pouca gente tem aplicativo para gravar som no celular, né? E a gente desistiu, e ela disse, Andréa, não vai dar certo, não. Tem que ser vídeo. Eu, tá bom, então vamos de vídeo. Então as pessoas começavam a mandar os vídeos, né? E elas depois, então, novamente, localizaram esses vídeos, né? E documentaram, então elas capturaram uma imagem, então quando isso foi guardado, armazenado, né? Claro que a gente guardou os vídeos originais, mas a gente coloca no nosso formato de ter uma foto e um som, né? Aqui a foto, eu não separei o som, gente, desculpa, mas isso aqui, então, é o vídeo de uma das pessoas que enviou. Aceita cartão, Vitor, camarão bonito e fresquinho, direto de Cabo Frio, Pegueza, venha ver para aqui, que beleza, direto do pescador que só traz coisa boa, isso aí, Pegueza, olha que é o peixeiro que só traz coisa boa, e o moço aceita cartão, passa o cartão. Então, assim, eu peguei esse... Oi. Por acaso isso é em Jacarepaguá? Não, isso é em Laranjeiras, na rua ali atrás da General Glicério, uma ladeira que eu esqueci o nome dessa rua. Ali em Laranjeiras. O mesmo som do camarão passa aqui em casa.
Não, eu estava falando e passou aqui o ferro velho. Então, assim, eu escolhi esse vídeo especial porque eu estava, né? Eu mostrei pregões de Álvaro Moreira, né? Ele simulando, e a gente vê que isso ainda acontece, né? Na cidade toda, né? Você está falando de Jacarepaguá, eu estou aqui e passou em São Conrado e passou o ferro velho, e isso é Laranjeiras. Não, eu morei aqui. Você morou nessa rua? Sim, ao lado. Ah! Pertinho. Essa ladeira já andei. E essa é a última que está em total desenvolvimento, né? É uma pesquisa que eu peguei carona na pesquisa da professora Gisele Arteiro e da Vera, porque a gente conseguiu, através de uma outra arquiteta da prefeitura, que, na verdade, eu sou da Associação Brasileira de Arquitetos e Paisagistas, né, coordeno o núcleo da ABAP Rio, e nós somos um time de 4, né? E a Mônica Bahia, que é técnica da prefeitura, muito amiga nossa, ela conseguiu esse contato com a prefeitura, e aí a gente assinou um convênio da Secretaria de Educação, porque a Gisele trabalha com a pesquisa da Gisele, são territórios educativos, e a gente conseguiu essa parceria com a Secretaria de Educação e com o gabinete da Casa Civil. E o que resultou disso foi que no dia do Mundial do Urbanismo, dia 8 de novembro de 2019, as escolas municipais que quiseram aderir, né, envolveu mais de 700 escolas da rede municipal, elas fizeram uma atividade com os alunos, né, que era a seguinte pergunta: como é o caminho que você faz da sua casa até a escola onde você estuda? Descreva em desenhos e ou palavras o que você vê, ouve e sente durante esse percurso. E tinha uma segunda parte, eram 2 questões, né? A segunda descreve em desenhos ou palavras o que você deseja para esse percurso. Então, isso deu mais de 13 mil formulários, questionários, né? Então, são caixas e mais caixas, e a grande dificuldade é que realmente veio pandemia e a gente tem isso lá na FAO, depois veio o segundo incêndio na FAO, enfim, a gente conseguiu escanear esse material todo e começar a colocar isso numa gigantesca planilha Excel, tá? Mas ainda não consegui analisar esse material e isso está em processo. Então, isso aqui é um piloto de uma escola, né? Na verdade, uma escola não, de uma CRE, né? Que pega uma região organizacional da Secretaria de Educação. Isso aqui são as fichas, né? Então, a gente tem fichas que têm só texto, fichas, estou chamando de fichas, mas são os material, né, que as crianças trabalharam, então só tem texto, tem outras que tem texto e imagem, tem umas que só tem desenhos, né, incríveis, desenhos assim, incríveis. E aí a gente fez nessa CREA, né, uma análise do que eles representam como texto descrito, né, geralmente crianças um pouco mais velhinhas, né, o que eles trabalham com desenho e onomatopeia, né? Então coloca bibi, bibi, e eles às vezes trazem, né? Colocam no desenho a professora falando, bom dia, meu povo, enfim. A gente tenta, então, está tentando localizar, né, uma imagem dessa, isso é a escola, né, é a calçada da escola, isso é Google Street View, tá? Em meio à pandemia. Aí a gente começou a ver nessa CRE, né, quais eram os sonhos que as crianças destacaram e qual a percepção das crianças com esses sonhos, né? Então, ouço o som, isso é copiado literalmente
da ficha, né, que a gente coloca na planilha. Então, ouço o som de música, não gosto do barulho de buzina e música alta, não gosto de pessoas gritando, e gosto da musiquinha da praça, do canto do passarinho, e música só no fone de ouvido. Enfim, a gente foi recortando, né, de todas as fichas, isso é um exemplo, né? E aí a percepção dessas crianças, né, quanto percepção negativa, uma percepção neutra, não diz nem que é bom nem que é ruim, enfim, só relata o som, e quando eles se manifestam como uma coisa bacana, que eles gostam de escutar, enfim. E aí o que a gente vai continuar a fazer? Tentar cruzar esses dados, que são, como são muitas escolas, a gente consegue entender esse território da escola e cruzar esses dados com dados demográficos do IBGE, usando os setores censitários do IBGE. Então, a gente está fazendo essa correlação de uma questão completamente qualitativa da percepção das crianças, entender quais são os sons que predominam desse determinado território educacional, né? E com o território cidade, tá? É isso, já falei pra caramba, prefiro escutar vocês, tá? Eu tenho esse site, né? Vocês podem entrar lá e ver. Ele está cheio de problemas, ele está sempre cheio de problemas, sempre em construção, né? Mas, enfim, a gente tenta alimentar, né? Minha vida não está totalmente dedicada à pesquisa, né? Mas eu tento. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado, Andréia. Realmente é um colóquio. Gostei muito. Acho que todos gostaram aqui. Vou abrir para a pergunta. Já tenho. Acho que o Boiuna levantou a mão. Posso? Pode ir. André, obrigado pelo seminário. Eu gostei muito. Eu sou muito afetado pelo som da cidade, é uma coisa que me interessa bastante. Afetado positivamente e negativamente, né? Eu queria saber se teve alguma criança. Eu tenho várias perguntas, eu posso ficar horas conversando com você sobre isso. Se tiver cerveja, então, mas enfim. Alguma criança, alguém disse que gosta do som do tráfego, que gosta do som de buzina, que gosta do som alto, que gosta do camarão, da venda do camarão, do ferro velho? E já vou emendar outra aqui. É o seguinte, você quando fala da parte histórica, você cita muito Machado de Assis, né? Mas é especificamente o Machado ou, por exemplo, desculpa a empáfia, mas eu senti falta, por exemplo, de um João do Rio, um cara que descreveu muito o Rio de Janeiro, enfim, com detalhes, inclusive sonoros. E outro mais moderno, sei lá, Rubem Fonseca, um cara que faz isso também no centro do Rio de Janeiro. Enfim, basicamente, por enquanto é isso. Olha, eu não sei se alguma criança, se eu ainda vou descobrir alguma criança falando, né, que achou bom o som do tráfego. Nessa CREA, não, nenhuma gostou. Mas também não manifestam como um som negativo. Ele é um pouco naturalizado, entendeu? É um som que está ali e não há muito juízo de valor, foi o que a gente pôde perceber. Então, faz parte já da escuta, elas naturalizam. Tem o carro, que tem o ônibus, enfim. Não, é que eu passei batido, porque quando eu vi eu tinha muita coisa e aí eu tive que correr. Mas teve um slide, e você depois vai reparar, que é uma linha de tempo de autores. Talvez eu destaque Machado de Assis, porque na minha tese eu não trabalhei com Machado de Assis, e teve essa bolsista de ensino médio que eu falei, Maria Luísa, que foi incrível, e leu tudo de Machado de Assis. Mas eu tento cobrir, meu recorte são cronistas da Academia Brasileira de Letras, que é um mundo, né? Que escreve sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu recortei com cronistas que foram reconhecidos pela Academia Brasileira de Letras. Então, o primeiro é Machado de Assis, o segundo é Paulo Barreto. Não sei se você não reparou, eu não botei João do Rio, mas é Paulo Barreto, né, que é o nome real dele.
né? João do Rio é pseudônimo. Então, o primeiro é Machado de Assis, o segundo é Paulo Barreto, o terceiro é Álvaro Moreira, depois tem Rubem Braga, e o último cronista que a gente trabalhou muito foi Carlos Heitor Coni. Tá? Então, tem uma cronologia de cronistas, os já lidos, que eu considero que já foram lidos, né, grande parte das crônicas, Machado de Assis, Paulo Barreto está quase finalizando, Rubem Braga foi lido tudo, crônicas publicadas em livros. Tá? Eu tenho que ter algum recorte, gente, porque se eu for aos jornais, é um sem fim. Né? Carlos Heitor Coni escreveu na Folha durante anos, né? Então, eu pego as crônicas publicadas em livros e são esses escritores. Obrigado. Também adoraria conversar horas com você. Bom, vocês podem trocar contato aí, com certeza. Mas, antes do Boiona fazer outra pergunta, tem alguma... o João levantou a mão. Olá, André. Oi, João, tudo obrigado bom? pelo colóquio, tudo tranquilo. Eu queria fazer uma pergunta sobre o tratamento de dados de vocês. Eu imagino que interesse para vocês a intensidade, né, do som, mas eu queria saber se você também tem alguma medida, ou se você se interessa pelo aspecto assim, mais qualitativo do som, em termos de frequências, né, em termos de um som poder ser mais irritadiço, assim, ou provocar outro tipo de reação do que outros, nesse sentido, além da intensidade. Não tem nenhum trabalho disso. Acho que é relevante, né, a gente entender esse espectro sonoro e que tipo de reação ele gera. Ele é totalmente qualitativo, é o som, né? Assim, então não tenho, eu nunca fiz esse trabalho, né? Eu tenho essas gravações e essas medições, né? Mas nunca fiz esse trabalho, João. Mas eu acho que é relevante, talvez a gente entender, né? E associar, sei lá, dependendo do espectro sonoro, que reação vai dar nas pessoas? Será que é uma percepção quase sempre negativa, ou positiva, ou neutra? Não tenho, não, mas ok, se você quiser me ajudar, vamos embora. Eu imagino que você possa ter, né, a intensidade, quantos decibéis, etc., e depois um estudo mais quantitativo do espectro mesmo. Porque eu sei que tem alguns sons que irritam mais do que outros, né, em termos de reação assim, das pessoas. Eu fiquei imaginando se você teria alguma coisa nesse sentido. Mas é para você pensar. Geralmente as altas frequências irritam mais. Né? Isso. Ou umas frequências também que variam muito rapidamente também, às vezes acho que são mais complicadas. Mas é só uma percepção, não sei se isso é verdade. Obrigado, João. Eu vou fazer uma pergunta que foi feita aqui pelo chat, né, do Marcos Vieira, que pergunta se existe algum indicador relacionado ao som do local, urbano ou imobiliário, né, e a pergunta se daria para utilizar os dados para tal. Já vou adicionar na pergunta dele, que acho que tem a ver também com a do João, que ele seria uma análise mais quantitativa, né? E aí, nesse caso, eu acredito que você precisaria usar muito computador, né, para reconhecer essas variações, frequências, né? Eu acho que isso ainda não está no seu horizonte de entrar nesse tema, mas eu acho que é bem interessante. Assim, é claro, pensando na área da computação, você vê, né, muitas pessoas trabalhando em analisar vídeos, ou sons, né, imagens, para reconhecer padrões, né? Então, acho que esse é um tema bem interessante, mas que requer certamente você vai entrar em outra, né? Você vai de Machado de Assis até o vendedor aí do ferro velho, aí no meio você bota uma
Você coloca uma machine learning, né, que a gente fala, uma inteligência artificial para conseguir separar esses dois. Mas essa era a pergunta do Marcos Vieira sobre o urbano e o imobiliário. Você tem como identificar? É esse trabalho que a gente está caminhando, né? Que eu estou chamando de territórios. No momento, só estou chamando de territórios sonoros afetivos, por conta da pesquisa até da Gisele, que são territórios educativos, afetivos das crianças. Mas a ideia é justamente isso, construir um mapa, uma cartografia sonora, com outros indicadores que não sejam simplesmente um mapa de ruído, que eu não trabalho apenas com o nível de pressão sonora, e o mapa de ruído é veicular, né, gente? É caminho de som do tráfego veicular. Por vezes você coloca uma fonte pontual, né, se você tem uma emissão, uma indústria, uma coisa assim, mas o mapa de ruído que a gente faz é tráfego veicular. E a minha ideia é justamente construir alguns indicadores associados a escolaridade, renda, saúde, que eu possa associar isso no espaço, entendendo a morfologia urbana, então, sim, entendendo essa morfologia urbana e como é que esses sons que ali se manifestam com maior frequência têm relação com segurança pública, por exemplo, né? Claro que eu olhei, não fiz, mas eu olhei muitas das fichas, e tem áreas de escola, né, que a gente escuta na rádio, vê na TV, em que as crianças relatam, né, tiroteio, né, então o som do tiroteio é relatado. Então, tentar entender e construir essa cartografia do som relacionado com esses dados demográficos dos setores censitários do IBGE e dados da Secretaria de Saúde, é um pouco o que eu estou tentando, sabe, Marcos? Não sei se eu te respondi, mas é isso que eu estou tentando nesse passo agora. Marcos agradeceu aqui no chat. Bom, gente, tem mais alguma pergunta urgente, rápida, antes da gente finalizar? Eu acho que foi realmente foi muito interessante. André, eu agradeço novamente por você ter aceitado o convite, né? E eu acho que todos gostaram do seu colóquio e espero, né, a gente se ver nesse tipo de situação agradável, né, dentro da universidade. São situações, né, que a gente consegue trocar esses projetos, discutir projetos, são situações muito construtivas, na minha opinião. Muito obrigado novamente, gente. Aplausos aí do IEF para você. Muito obrigado. Obrigada, Murilo. Obrigada, pessoal. Eu já sei que quando eu quiser analisar mais os meus espectros sonoros, é onde eu vou bater. Com certeza. Estamos à disposição. Até mais aí. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Tchau.